Vamos lá. Bom, eu vou usar hoje, irmãos, dois slides, tá? Eu vou usar um slide que foi que nós ensinamos ele, né? Na última ministração que demos lá no Ceará, tá bom? E depois eu vou usar o slide da patrística, beleza? Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque tem gente nova aqui, tá? Tem pessoas que estão assistindo que nunca viu essas ministrações. É novidade para elas, tá bom? Como é novidade para elas, então é importante a gente voltar no assunto. Está lá em Filipenses capítulo 3. Paulo fala assim: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, você que já está caminhando conosco, né? Observe, interceda por aqueles que estão chegando agora, tá? E estão assistindo. Nós já estamos com 5 minutos de live, já tem 30 pessoas, né? Daqui a pouquinho vai chegar mais gente, né? Ó, já está com 33, já aumentou. Então, estamos em 3 plataformas, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui o Instagram, né? O pessoal tá indo devagarinho lá, porque depois que o pessoal entra no Instagram, eles vêm para cá pro YouTube, né? Amém, gente? Então vamos fazer isso. Sidneia, seja bem-vinda. Zenaide também. A paz de Cristo para vocês. Vamos lá, ó. Vamos ler aqui o texto, ó. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A aula de hoje, irmãos, como a gente sempre fala, né? Nós temos uns carros-chefes aqui nas nossas ministrações. E o carro-chefe da nossa ministração, do nosso canal, é mostrar para vocês que Deus tem um reino para a sua igreja. É até interessante que eu vi um vídeo, eu esqueci o nome desse pastor, meu Deus do céu. Acho que é pastor Jefferson. Eu vi pastor Jefferson, isso aí. Eu vi um tema ali, aonde ele colocou: por que me tornei pós-tribulacionista? Só que eu lendo ali os comentários, eu percebi o seguinte, que ele estava ensinando, a partir do minuto 27, que o evangelho do reino é um evangelho que só tem que ser pregado aos judeus, né? E para os gentios tem que ser pregado o evangelho da graça. Aí eu falei: quê? Como é que é? O evangelho do reino é só para os judeus, o evangelho da graça é para os gentios. Como é que se separa isso? Como separa o reino da graça? Aí eu queria entender o que é o reino, porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então essa palavra é para o judeu, né? Não é para nós, gentios, porque para buscar o reino não é que eu vou buscar uma coisa que não é para mim. Não é para ser pregado para mim. Não é verdade? Então, os judeus não devem buscar a graça de Deus, devem buscar o reino. E nós, gentios, temos que buscar a graça e não o reino. Como é que fica isso? Não é? Então, ele não conhece nada, marido. Não conhece nada. Ele acha que conhece, né? Mas não conhece. Muito bem. Dito isto, recapitulando, o nosso carro-chefe aqui do canal é mostrar o reino de Deus, né? É isso mesmo, Maria? Disse que também foi para o céu e tinha gente lá trabalhando. Que tá trabalhando tem, mas só que é anjo, né? Agora, ser humano já é complicado, né? Anjo tá trabalhando mesmo. Né? Mas igreja não tá lá, não. Então, veja bem. O carro-chefe aqui do nosso canal, né? A paz, Luiz Carlos, é anunciar o reino. O reino está no nosso DNA. Né? O reino está no nosso sangue, na nossa alma, não é? Até que o nome do canal é Venha o Teu Reino. Agora, o que é o reino de Deus? O reino é um reinado, não é? Mas ele precisa estar em um local. E aonde ele vai estar? Né? Em qual local ele vai estar? E aí nós temos esses textos que nos fazem enxergar o local desse reino. Então aparece o Senhor a Abraão, Jeová a Abraão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus, ali na figura do verbo, o verbo é quem? A palavra é quem? É Jesus. João capítulo 1, verso 18 vai dizer que, o verso 8, né?
Nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Mas o seu filho, ele tem feito conhecido. Então, quem apareceu a Abraão? Foi o filho, o verbo, que apareceu a Abraão. E o filho, o verbo, ele promete, né, a Abraão uma terra. Não é para que ele promete essa terra? Não é? Qual o propósito de prometer essa terra? Jucineide, a paz, querida. Raimundina também a paz. O reino de Deus está dentro de nós. Sim, está dentro de nós. Hoje, né? Hoje ele está dentro de nós, Alexandre. Né? E amanhã? Vai sair de nós? Não, não vai sair, vai continuar dentro de nós. Só que em um momento esse reino terá que ser manifesto em toda a terra. Porque Jesus será rei em toda a terra, não é isso? Por isso a palavra reino. Não é? Reino, a sua raiz tem a ver com rei. Então, Jesus hoje ele reina no meu coração. Por isso está dentro de nós, por conta do Espírito que nos foi enviado. Agora, em algum momento, Jesus vai ter que voltar, não vai ter que voltar? Os reinos desse mundo terão que ser destituídos, não terão que ser destituídos? Sim. E vai ser neste momento em que Jesus será rei pleno sobre a terra e não terá nenhum opositor. Não haverá oposição. Aí o reino será manifesto para todas as nações. Amém? É muito bom colocar essa diferença, porque tem milenistas que falam assim, ó, que você está esperando o reino já veio. Aí eu pergunto para ele, então acabou a história? A história é essa? Se o reino já veio e não tem mais nada para vir, então o que está estabelecido vai ficar eternamente. Não, o que está estabelecido não vai ficar eternamente. Ainda haverá, mesmo que ele não viesse a crer num reino milenar literal, eu me refiro aos milenistas, a Nova Jerusalém desceria do céu, não vai descer do céu? Então, enquanto a Nova Jerusalém não desce do céu, agora uma apologia que eu estou fazendo contra os amilenistas, tá? Aqueles que acreditam que o milênio é hoje. Se eles acreditam, né, que o reino de Deus, o reino já chegou agora, tá todo mundo reinando, não é? E não tem mais nada para acontecer, tá errado. Eles seriam obrigados a dizer que a Nova Jerusalém nunca vai descer. Não, e ela vai descer. E quando ela descer, os reinos que estão aqui, eles serão desfeitos. Eles serão desfeitos. E aí sim, o reino de Deus será pleno sobre toda a terra. Amém? E é essa plenitude que eu estou pregando. Não estou pregando um reino de hoje. Estou pregando um reino futuro. Como diz lá em Hebreus capítulo 6, um mundo vindouro. Tá? Sema Dias, seja bem-vinda. Maria Antonieta também. A paz de Cristo. Paz também para a Lucélia Cruz. Vamos dar continuidade aqui aos textos. Ó, Gênesis 13:15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Observe aqui as palavras grifadas em vermelho, tá? Toda essa terra que vê, você está vendo agora, tá? E por quanto tempo? Para sempre. Tá? Pega essas palavras aí, ó. Terra que vê, para sempre. Tá bom? Gênesis 17, 7 e 8. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e lhe ser-lhe-ei o seu Deus. Tá vendo aqui os detalhes do texto? Então, ó, a gente parte daqui do versículo 15 do capítulo 13, que terra que é? Ah, é a terra da Canaã celestial. Negativo, é a terra que vê. Se eu falo para você assim, tá vendo essa terra que você tá vendo? Eu vou te dar. Ah, não, mas essa terra que ele viu espiritualmente o céu. Aí é uma exegese, que tem a exegese e a eisegese. A exegese é a ciência da interpretação do texto. Você está interpretando, que é uma hermenêutica também, né? Você está interpretando o texto. A eisegese, você está tentando fazer uma interpretação de algo que não está no texto. Não está nada disso escrito ali no texto, mas a pessoa está tentando trazer uma interpretação de fora.
E não é a leitura correta. A leitura correta é esta terra que vê. É o que o texto diz, né? A terra que vê é a terra que ele está observando naquele momento. Ah, mas eu não acredito. Para mim é uma terra espiritual. Ele está tendo uma visão do futuro. Uma exegese, não está escrito nada disso no texto. Mas vamos supor que você tente refutar dizendo isso. Olha aí, gente, realmente, ó. Vamos dar a curtida aí. Você que está chegando, para que o YouTube impulsione o vídeo, tá bom? Vamos lá. Aí fala que é uma promessa para Abraão, para sua descendência, né? E outra coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A segunda parte do que tá em vermelho, ó. A ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações. Peregrinações. Tá? Então nós temos uma outra evidência. A terra que vê e a terra que pisa. Agora estreitou. Agora não tem como espiritualizar. Agora não tem como espiritualizar. E ambas as promessas são perpétuas. Ambas as promessas. Não tem como querer pegar esse texto. Você até tentou colocar uma visão espiritual. Mas terra das peregrinações não tem como. Porque ninguém vai dizer que Abraão ficou peregrinando no céu. Correto? Ninguém vai dizer isso, né? Ah, Abraão ficou peregrinando no céu, lá andando nas nuvens. Não. Ah, ele caminhou na Nova Jerusalém. Não. Nem vem. Tá? E é por quanto tempo? Perpétua possessão. O texto é claro em afirmar que toda a terra que veio, toda a terra que ele peregrinou. E para Jacó ainda diz a terra que está deitado. Gênesis 28:13, ó. Eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Tá vendo aí? Então anota essas três coisas, ó. Terra que vê, terra que pisa e terra que deita. E você vê que ele promete a Abraão e a descendência de Abraão. Tá bom? Terra que vê, terra que pisa, terra que está deitado. E dá até nome, Canaã. Então não tem como querer espiritualizar. Alguns alegam que se cumpriram em Josué. Não, negativo. A gente vai ler um texto que mostra que não cumpriu em Josué. Tá? É para sempre. Josué morreu. Como é que ele vai herdar uma coisa que é para sempre se ele morreu? Assim como Abraão também morreu. Tudo é para sempre. Não é? Mas não é esse o texto que eu vou usar, não. Ó. Deus fez uma aliança de sacrifício. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 11. Então levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Estamos no capítulo 15, Deus já tinha prometido desde o capítulo 13. Tá vendo aí? Né? Mas ele quer mais evidências, então vamos lá. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Por que 3 anos, gente? Segundo a tradição judaica, os animais que têm 3 anos já chegaram na sua fase adulta, na sua maturidade, tá? E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Vocês ficam enfileirados assim, né? Uma fileira de partes para cá e uma outra fileira de partes para cá, tá? E pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. Opa! Então levou fora e disse, olha agora para... Peraí, já li isso aqui. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou ali, ó. Imagina que isso aqui é uma tocha de fogo, tá? Aqui estão as metades, uma metade aqui, outra metade aqui,
e ficou uma tocha passando ali, né? E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Preste atenção. Preste atenção aí, Levi. Preste atenção aí, Levi. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu pergunto para qualquer teólogo aí, ó. Israel herdou desde o Egito até o rio Eufrates? Já pegaram o mapa do rio do Egito até o rio Eufrates? E aí? O que vocês acham? Josué herdou desde o rio do Egito até o rio Eufrates? Esse espaçamento todo ficou para Israel? Vocês já pegaram o mapa do rio do Egito ao rio Eufrates? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Olha aí, o rio do Egito ao rio Eufrates. Isso aqui tudo um dia foi Israel, gente? Isso tudo aqui um dia foi Israel? Pelo amor de Deus, né? Quem fala que Josué conquistou isso tudo aí é um tremendo de analfabeto bíblico. Deus é muito sábio, gente. Deus é muito sábio. Agora, eu sei, né? Quando não, né? Eu sei quando isso vai se cumprir. Eu sei, né? Quando isso vai se cumprir. Sabe quando isso vai se cumprir? Deixa eu ver aqui o mapinha. Qual é a única cidade? Qual é a única cidade que cobre todo esse espaçamento aí? Você sabe, você sabe. Qual é a única cidade que vai cobrir todo esse espaçamento aí? Também não é no Reino Milenar. No Reino Milenar tá lá as dimensões de Israel bonitinho lá, em Ezequiel 47, 48. Nova Jerusalém. Você botou só Jerusalém, né? Mas é a nova. É isso aí, a nova. A Nova Jerusalém é a única cidade que toma esse espaçamento todinho aí. E ela desce do céu. Só a Nova Jerusalém cumpre essa promessa. Só a Nova Jerusalém. Até no Reino Milenar, que Israel vai ficar um pouco maior, ela não toma esse espaçamento aí. Ela não pega. Continua naquele pedacinho pequenininho ali. Mas a Nova Jerusalém, quando ela desce do céu, ela pega esse espaçamento todinho aí. É a única cidade que o tamanho dela vai do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tá vendo aí? Essa é a cidade que Abraão ele ficava desejando, né? Essa cidade aí. Essa é a cidade. Então, se alguém chegar e dizer se cumpriu com Josué, não se cumpriu porque a promessa ela é, né, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tá? Essa é a promessa que ele prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e a sua descendência. Quem é a descendência? É a igreja. Ah, mas se cumpriu com Josué. Mentira. Não se cumpriu. Atos capítulo 7, Estevão vai dizer que ninguém herdou um espaço de um pé. Ninguém herdou nada. Hebreus capítulo 11 vai dizer que eles não alcançaram a promessa. Não alcançaram. Então, a promessa que foi feita, né, a Abraão, você está vendo aqui o tamanho, isso nem com as 12 tribos juntos deu isso daí. Não deve, poderia ter 40 tribos, né, chegar a esse tamanho todo. Né? Então você percebe que é uma promessa que vai ser plena lá na Nova Jerusalém. Porque nem no Reino Milenar Israel ainda tem esse tamanho aí. A Nova Jerusalém, ela vai tomar um espaço. Isso é só a capital, Mauro. Isso é só a capital. A Nova Jerusalém é Jerusalém, né? E aí, como é que vai ficar Israel? Não sei. Aí a Bíblia não fala. Né? Eu não sei. Tá? Agora,
a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, só a capital toma aquele espaçamento ali, só a capital. A cidade não é Israel, a cidade é Jerusalém. E aí como é que vai ficar a cidade de Israel? Perdão, o país de Israel. Como é que vai ficar as outras nações? Bom, terra vai ter bastante espaço, não é? Mas o que eu sei é que a capital, ela tem que se cumprir ali no centro da terra. Ali é o centro da terra, né? Agora, como que vai ficar o tamanho disso, daquilo? Eu já não sei te dizer. Deus pode reconfigurar tudo? Pode. Como reconfigurará Israel no reino milenar? Você pega as 12 tribos de Israel, e por mais que Deus venha restaurar a nação de Israel, não vai restaurar aos mesmos moldes do que ela sempre existiu. Tá? Israel vai ficar totalmente diferente do que a gente conhece, né? Ainda que as 12 tribos estejam ali. Totalmente diferente. Então, quando Deus restaura, ele aumenta. Até Jerusalém, ali, não é a nova, é a Jerusalém. Até Jerusalém no reino milenar, ela será aumentada. Isso está lá em Ezequiel e está lá em Zacarias. É Ezequiel? Não, é Jeremias. Está lá em Jeremias e está em Zacarias. Tá? Dizem que haverá uma redução dos territórios, porque haverá uma inversão magnética que destruirá muitas terras. Bom, aí, Maria, isso não tem uma prova bíblica, né? Não tem uma prova bíblica. Se a gente for pela ciência, o Sol um dia vai deixar de existir. E a Bíblia fala que o Sol durará para sempre. Se a gente for pela ciência, não tem ressurreição de mortos. Né? Porque como é que a ciência prova uma ressurreição? Né? Então, a gente fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Não é? Então, eu fico com a palavra. Aí a palavra diz que ele vai restaurar todas as coisas. Não é? Esse aqui é o texto que eu citei, ó. Sem ter obtido as promessas. Amém? Vocês podem participar aí, gente. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Vamos lá. A passagem que fala que não haverá mais mar, que simboliza as nações, pode ser mesmo fato que não haverá, porque daí ficaria muito maior a terra. A terra voltará ao seu estado original. Como é que era a terra antes do dilúvio? Era tudo junto, era uma pangeia. Não é isso? Era uma pangeia. Então a terra era uma coisa só. Você pega os continentes e você vê que eles se encaixam ali. Então durante os dias de dilúvio, se não me engano, acho que são 140 dias, foi aberto o poço do abismo, né? Foi aberto. Essas fossas, esses buracos que tem ali, para poder descer toda a água ali do planeta, que abriu as comportas do céu e da terra. Quando a igreja vai julgar, como é que é o reino de Salomão? Deixa eu ver aqui o reino de Salomão, vamos lá. Tamanho do reino de Salomão. Tamanho do reino de Salomão. Vamos ver aqui no mapa. Aqui, ó. Império de Salomão. Você está falando... Não, mas não chegou ao Rio Eufrates, não, pô. Não chegou ao Rio Eufrates, não. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Qual é, Alexandre Tavares? Tá querendo desfazer a promessa, pô? Aqui, ó. Tá vendo o Rio Eufrates aqui, ó, no Egito? O reino de Salomão não chegou no Egito, pô. Ele fica próximo aí de Eufrates, mas não chega ao rio do Egito. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E Israel, a promessa é para todo Israel. Uma coisa, Alexandre, o império, ó, não chegou, tá? Mas mesmo se chegasse, uma coisa é o império, outra coisa é ele dar a terra a Israel. Você está entendendo a diferença? Por exemplo, o Império Romano chegou a Israel? Sim ou não? Sim. Mas Israel
era um país contido no Império Romano? Não. A pessoa não tinha cidadania romana só porque nasceu dentro do Império. Você está entendendo a diferença? Quando Deus prometeu a terra, prometeu a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Você está dizendo para mim que todo esse espaçamento virou Israel. Isso está errado. Você está errado. Ele está falando de tomar, exatamente, amigo, tomar posse da terra. Isso aqui é de vocês. É de vocês. Então, império não é você tomar posse de toda a terra. Não significa isso. Ainda que eles tinham que pagar impostos ali para as nações, ou para o Império Grego, ou para o Império Romano, nenhuma pessoa que nascesse dentro desse império automaticamente se tornaria um romano ou grego. Então, quem nascia no Egito não era judeu. Você está entendendo? Quem nascia no Egito era egípcio. Quem nascia na Arábia era árabe, não era judeu, porque havia um império ali. Então, as nações continuavam com as suas nacionalidades, com as suas culturas. Como é que é? Não, é primeiro judeu, depois grego, é outra coisa, meu filho. Esse texto aí tá lá em Gálatas, o Romano, e está falando de uma outra coisa, falando de coisas espirituais. Não está falando de Império Salomão. Você está pegando um texto de novo nascimento, né? E está trazendo para uma coisa que nem 12 tribos mais existiam, meu irmão. Esse texto que está usando aí é um texto lá na frente, que nem 12 tribos mais existiam. Né? Nem 12 tribos mais existiam. E eu desconheço que o Império de Salomão chegou até o Egito. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Não pega, não tem nada aqui que fala que o Império de Salomão chegou até o Egito, cara. Até o rio Nilo. Eu desconheço. Nada a ver, Alexandre. Como primeiro físico, depois espiritual, Alexandre. A promessa é para ele e a sua descendência. Use textos, Alexandre, use textos bíblicos. A descendência de Abraão, Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Abraão herdou o rio Nilo? Pelo amor de Deus, fisicamente. Isaac herdou o rio Eufrates? Isaac herdou o rio Nilo? Aí tu vai dizendo que Salomão, 1 milhão de anos depois, herdou. A promessa é para Abraão e a sua descendência. Aí você vai dizendo que várias gerações depois, outros pés herdaram, outras almas herdaram. E Abraão não herdou. Isaac não herdou. E o povo que ficou 400 anos no Egito? Não herdaram também não. Aí você está dizendo que um grupo de pessoas herdou. Aí porque esse um grupo de pessoas herdou, aí todos herdaram ao mesmo tempo. Negativo. Nem vê que não tem. Tá aqui o texto, ó. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não tem como. Não tem como. Eu prometo aqui para Marilda. Marilda, eu te prometo que você vai herdar, vamos colocar aqui o Rio de Janeiro. Você vai herdar o Rio de Janeiro, o seu filho e o meu neto e a sua descendência, para sempre. Aí você peregrinou toda a extensão do Rio de Janeiro, mas o seu filho não peregrinou toda a extensão do Rio de Janeiro. Mas eu prometi toda a extensão para você e para o seu filho. E aí? Mas o seu filho ficou só ali, naquela terra. A sua descendência ficou no Egito, lá escravizado. E aí? Aí passou-se várias gerações, aí um ou outro pisou ali. É isso que Deus prometeu? Não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu que Abraão, os filhos dele, no caso o filho e o neto, e a descendência, todos iriam herdar esse espaçamento de terra para sempre.
para todo sempre. E não que um ia andar, o outro não ia, o outro não ia nem chegar a ver, o outro ia ficar em cativo e não ia nem experimentar nada. Moisés nem na terra prometida entrou. Pô, pelo amor de Deus. Não é entrar, botar um pezinho, não, gente. É herdar a terra, tomar posse. É herdar a terra. Moisés nem tomar posse entrou, só viu assim de longe. Negativo. Não tem nem pra onde correr. Exatamente. Exatamente. E para poder reafirmar o que eu estou falando aqui, que eu gosto de usar textos bíblicos, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o texto. E eu acho que para mim esse é o fim de toda a discussão, tá? Não dá para discutir depois de ler esse texto. Depois que ler esse texto aqui, meu irmão, aí é discutir com a Bíblia, tá bom? Então a gente vai ter que discutir com a Bíblia, tá? Aí eu tenho o que você fala, eu tenho o que Estevão fala. Olha aqui, ó. E disse-lhe, saia da tua terra e dentre a tua parentela e dirija-se à terra que eu vou te mostrar. Estevão está debatendo o que a gente está falando aqui agora. Ele estava debatendo com os fariseus, hein? Esse era o assunto ali. Esse era o assunto ali. Então, saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Ou seja, ninguém herdou nada, nem o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a ele a sua descendência. Se não deu a ele naquele momento, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir. Vai cumprir quando? Na ressurreição. Ah, mas ele herdou um pó. Não, nem um espaço de um pé. É um pé. Tá? Um pé. Tá aqui escrito, não lhe deu herança, não deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ainda filha. Prometeu. Mas ele não herdou. Mas prometeu que ia dar. Prometeu só para a descendência? Não, prometeu para ele também. A gente lê o texto aqui. Não deu herança, nem o espaço de um pé. E nessa terra que vocês habitam, ele não teve herança, nem o espaço de um pé. Mas Deus prometeu que iria dar. Então aqui é uma palavra que para mim fecha o debate. Né? Não sei que você não está debatendo, né? Você está colocando a sua posição, mas para mim isso aqui fecha. Isso aqui é um assunto que para mim já está lacrado já. Né? Eles não herdaram o espaço de um pé. Porque quando fala de herança, dentro desse contexto que nós estamos lendo, é uma herança eterna. Não é uma herança para ficar 15 anos, 20 anos, 70 anos. É perpetuamente. E eles não herdaram nem o espaço de um pé. Correto? A gente vai ler os textos aqui, olha só. Aí, esse sacrifício que foi feito aqui, tá? É um sacrifício que Deus está usando um ato, uma linguagem que Abraão vai entender. Por quê? Porque isso aqui é um sacrifício hitita, que significa o seguinte: Abraão, se eu não cumprir a minha promessa a você, você pode me sacrificar como eles estão sendo sacrificados. É um tipo de aliança, né? Isso aqui é uma aliança que ele está fazendo com Abraão. De novo, eu vou te dar essa terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, desde o rio Nilo até o rio Eufrates. É para você essa terra. Vai ser tua essa terra. Você vai tomar posse dessa terra. Você e a sua descendência. Todos vocês vão residir, habitar nessas terras. Tomar posse é habitar. Não é? É tomar como herança. Será a sua herança para vocês. Por quanto tempo? Para sempre. Entendeu? Aí vamos lá. Ó, Deus jurou por si mesmo.
E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Olha aí a descendência espiritual. É aqui que se encaixa a questão da descendência de Abraão. Porque até então, muita gente pensava que essa descendência era a carnal de Abraão. Que na verdade até tem um fundo de verdade. Mas a Nova Jerusalém são para os filhos de Deus. Então é a descendência espiritual. E como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta, as cidades, né, dos seus inimigos. Coisa que não aconteceu em nenhum momento, né, salvo Josué, que aí é a figura que o pessoal gosta de usar. Quando ele tirou ali, né, as nações inimigas de Jericó. Nós estamos agora com mais de 50 pessoas online. Gente, não esqueça de curtir, tá? E de compartilhar a nossa live. Amém? Então veja, ó, Hebreus 6, 13 e 18. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. O que Deus tinha prometido a Abraão? Que ele teria um filho. Não é? E que não somente ele teria um filho, mas que também ele iria herdar a terra. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Porque por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus jurou por si mesmo. Em outras palavras, se Deus não cumprir a sua promessa, Deus deixa de ser Deus. Tá? Deus precisa cumprir a sua promessa, porque se ele não cumprir, Deus deixa de ser Deus. Simples assim. É mais um texto. Então, ó, Deus jurou por si mesmo, existe um sacrifício, um juramento, terra que pisa, terra que vê e terra que está deitado. Perfeito? Nós temos aqui esses 5 pontos importantes. Deus fez um sacrifício, que foi uma aliança. Deus fez um juramento, que é uma outra aliança. Deus está dizendo, a terra que tu pisa é a terra que tu vê e a terra que está deitado. Para quem? Para você, para Isaac, para Jacó, para toda a tua descendência. Por quanto tempo? Para sempre. Para todo sempre. Perfeito? Então agora a gente vai aqui, ó, nos pais da igreja, tá? Vamos lá. Será que eles tinham, né, esse mesmo pensamento que a gente está trazendo aqui? Nós vamos ver, olha só. Epístola de Barnabé. Deixa eu ver se... Esse aqui, ó. Ora, ele tinha dito antes que eles cresçam, se multipliquem e dominem os peixes. E quem pode hoje dominar feras ou peixes ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, a fim de que aquele que ordena possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo, quando fomos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Então, quando que a gente vai, né, dominar os peixes do mar, as feras e os pássaros do céu? Quando isso vai acontecer? Quando os herdeiros forem perfeitos, maduros, né? Esses herdeiros são quem? Os que têm a promessa de uma aliança. Herdeiros da aliança. Olha essa expressão. Herdeiros da aliança. Qual aliança? Olha aqui, ó. A Maria deixou um texto bem legal aqui, ó. Salmo 105, versículo 9 e 11. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Dar-te-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Não está ali escrito, mas é isso, né? Faltou letrinha aqui.
Então existe uma aliança, existe um juramento, existe uma confirmação de uma aliança perpétua, que ele daria a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Perfeito? Né? Vamos ver aqui. Policarpo, discípulo do apóstolo João, que ele vos conceda herança e parte entre os santos, e convosco também a nós e a todos aqueles que estão sob o céu, e que acreditarão em nosso Senhor Jesus Cristo, no próprio Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então você está vendo que essas expressões, por exemplo, por que você não vê Paulo falando muito de herdar a terra? Você não vê ele falando essas expressões de herdar a terra. Você vê herdar o reino, herdar o mundo vindouro, não é? Nós somos herdeiros de uma herança, ou herdeiros do mundo, porque isso é uma coisa que já está entranhado ali no judeu. Eu não preciso ficar explicando isso. Eles não precisam ficar, eles, né? Eles não precisam ficar explicando detalhes sobre isso. Falou reino, ele já sabe o que é. Falou herança, ele já sabe o que é. Falou aliança, ele já sabe o que significa. Falou aliança, falou reino, falou mundo vindouro, século futuro. Já sabe o que significa. Não tem uma nova explicação, porque toda essa explicação já está abundantemente escrito na lei dos profetas. Salvo Mateus capítulo 5, versículo 5, que Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, né? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, povo, língua, nação, e para o nosso Deus os constituísse reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí está falando muito claro aonde é. Muito claro. Mas esses textos de reino, de reinado, eles não estão assim claros no Novo Testamento, porque eles estão utilizando a palavra reino, aliança, mundo vindouro, século futuro. Não é isso? Venha o teu reino. Mas você encontra essa abundância, né, de testemunho na lei e nos profetas. O tempo inteiro eles estão dizendo de que vai ser o reino. O tempo inteiro eles estão falando de que vai ser o reino. O tempo todo. Aí você vê no Novo Testamento, ao invés de falar reino na terra, ele fala reino de Deus ou, como diz lá em Mateus, reino dos céus. Por que dos céus? Porque é um reino que vem dos céus. Vem de lá. Tá? Vamos continuar aqui. Dirá que seja manso, porque os mansos receberão a terra como herança. Não está escrito assim lá em Mateus capítulo 5, né? Só diz que herdarão a terra, mas herdar é porque você tem a herança da terra, né? A herança, só herda quem é herdeiro. E aí nós vemos, sim, o apóstolo Paulo dizendo que nós somos herdeiros, né, de uma herança, herdeiros da terra, né? Esse é o problema dos amilenistas, não encontrar essas palavras. Pois é, né? O problema deles é que eles não são dados, né, a lerem o Antigo Testamento. Eu estou aqui, por exemplo, com um livro não, uma Bíblia, né, da Patrística. Essa Bíblia aqui, ela é cheio de estudo, né, de textos de rodapé da Patrística. E por um acaso hoje eu estava aqui lendo a respeito do livro dos profetas. Zacarias, Ezequiel, não é? E eu peguei os textos mais complexos, que falam clarissimamente sobre o reino na terra, de Ezequiel do 40 ao 41, eu não vejo nada aqui. Agostinho de Hipona, por exemplo, que é um amilenista ferrenho, fazendo comentários. Parece que ele pegou o livro de Ezequiel e nem deu bola para o livro de Ezequiel, nem deu bola. Tem nada aqui dele, nenhum comentário do livro de Ezequiel, do 40 ao 48. Nada. Nem dele e de nenhum alexandrino. Aliás, nem de amilenistas hoje, você vê. Hernani Dias Lopes, que fez aquele compêndio, né, versículo por versículo, quando chega, por exemplo, em Ezequiel e Zacarias 14, ele não explica nada. Então não é versículo por versículo, é propaganda enganosa, porque ali não explica nada. Vai explicar o quê? Não é? Esse livro aqui você compra, eu não sei como é que está hoje, tá, Denise?
mas eu ganhei de presente, tá? Então, assim, é um livro que tem só explicação da patrística, tá? Vai contando um pouquinho das histórias deles, né? Como que eles surgiram, tá? Tá aqui, ó, né? E aqui vem, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui Apocalipse 20, né? Você pega Apocalipse 20 aqui, ó. Cadê? Você vê aqui o capítulo 20 e olha quantas referências da patrística aqui, ó. Beda, Ambrósio, Césare, Ticônio, Vitorino de Petô, Agostinho, Eusébio de Cesareia. Tem um monte aqui, ó. Gregório Magno, não é? Tem vários. Aí vem, né, Irineu de Leão, tá aqui, ó. Tudo comentando. Eles pegam todos os comentários, né? Tá aqui, ó, Irineu de Leão. Tá vendo aqui em cima? Aqui, ó. Mas é em espanhol, tá? É tudo em espanhol. Aí o que eu faço? Eu pego o comentário dele, vejo aqui a referência do comentário, porque tem aqui a referência. E aí eu vou lá e vou na fonte. É bem fácil achar a fonte por aqui. Essa Bíblia aqui é uma bênção. Pedro fala do tempo da instauração de todas as coisas, fazendo referência ao Velho Testamento. Onde tem o céu, a mente do Velho Testamento. Pois é. Onde é que Deus prometeu o céu a Abraão? Você não vê em nenhum momento você vê uma referência ao céu. Sempre você vê ao Monte Sião, você vê a Jerusalém, você vê ao lugar santo, né? Você vê essas referências aí. Essas referências que a gente consegue enxergar. Tá bom? E tá de acordo com a igreja primitiva. Justino Marte. E com Abraão, olha aí, querido, olha só, olha como é que é fantástica a Bíblia, né? E com Abraão, não é sem Abraão, e com Abraão herdaremos a terra santa. Tomaremos posse de uma herança eterna sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Tá vendo como é que a igreja primitiva, né? Isso aqui tá treinado aqui, ó. Treinado. Tá vendo como é que a igreja primitiva, ela tinha um entendimento de que quando fala de herança, aliança, herdar, está se referindo às promessas feitas pelos profetas, porque Abraão era profeta também, não é? Então ele está falando, ó, Deus prometeu a Abraão herdar a terra. Ele vai herdar sozinho? Não. Porque nós herdaremos junto, é com Abraão que herdaremos a terra santa. E vamos tomar posse de uma herança eterna sem fim. Por quê? Quem é a descendência de Abraão? Somos nós, os filhos na fé. Os filhos na fé, que vamos herdar essa herança. Irineu de Leão. Está claro, portanto, que os que contestam a salvação de Abraão e fabricam para si um Deus diverso daquele que fez as promessas a Abraão, são excluídos do reino de Deus e deserdados da incorruptibilidade, como adversários e blasfemadores de Deus, o qual introduz no reino dos céus Abraão e a sua descendência, isto é, a igreja que por meio de Jesus Cristo recebe a adoção e a herança prometida a Abraão. Ou seja, como é que a gente é introduzido no reino dos céus? Não é introduzido no céu, irmão, é no reino dos céus. No reino. Quando vai vir o reino, gente? Quando Jesus vier e tomar posse de tudo. E a descendência dele, isto é, a igreja. Ah, essa promessa aí é só para judeu. Não, Paulo falou que a descendência de Abraão são os filhos na fé. Não são os da carne, são os da fé. Por isso que ele está colocando aqui como igreja. Todos que recebem a Cristo e são adotados, recebem a adoção. A herança prometida. A herança prometida. Entendeu? Tá bem? Olha, os bispos do primeiro século estão falando as mesmas coisas que nós estamos ensinando aqui. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e a sua posteridade. Mas se nem Abraão, nem sua posteridade, que são justificados pela fé, recebem agora a herança da terra, eles a receberão na ressurreição dos justos. Porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
É a mesma coisa que a gente está ensinando aqui. Todo mundo herdará junto. Todos herdarão juntos. Todos herdarão juntos. Não é um, igual eu falei há uns 15 minutos atrás para o irmãozinho aqui. Né? Abraão herda, aí o outro não herda, aí o outro está em cativeiro, aí o outro morre cedo, aí outros já nascem num cativeiro babilônico. Isso é herdar a terra? Não, não é herdar a terra. Alguém conhece a respeito de Daniel, que Daniel voltou para Israel? Não é? A Daniel ficou cativo a vida dele toda. Não é isso? Mas o que Deus prometeu a Daniel? Você vai descansar, mas quando você ressuscitar, você já vai ressuscitar na sua herança. Isso está lá em Daniel capítulo 12, é o último verso de Daniel. Deixa eu ver se é o último verso de Daniel aqui, gente. Deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 12. Vamos pegar aqui, ó, Daniel 12. Último verso, 12 e 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel 12, 13. Nunca mais vou esquecer, Daniel 12, 13. Tá? Então, quando Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, é porque todos iriam herdar juntos. Não é um pouquinho aqui, outro pouquinho, uma parte. Ele prometeu do Egito até o rio Eufrates. Do rio do Egito até o rio Nilo. Não é, por exemplo, na borda do Egito. É rio Nilo. Tem que chegar no rio Nilo. É do rio Nilo até o rio Eufrates. É para Abraão e a descendência. Aí, no meio dessa descendência, muitos filhos de Deus não herdaram. Moisés não herdou, Sadraque, Mesaque e Abednego não herdaram, Daniel não herdou. Mas Deus prometeu que assim que Daniel ressuscitasse, ele iria herdar a terra. Daniel 12, 13. Tu te levantarás na tua herança. Qual é a herança, gente? Qual é a herança? Qual é a única herança que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Olha aí o texto aí, ó. Irineu de Leão. Eles a receberão na ressurreição dos justos, porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão no futuro a terra. O Senhor virá do alto céu, sobre as nuvens na glória do Pai, e o lançará no lago de fogo com todos os seus seguidores. Para os justos, trará os tempos do reino, isto é, o repouso do sétimo dia, santificado, e dará a Abraão a herança prometida àquele reino. Perdão, a herança prometida, vírgula, aquele reino, diz o Senhor, o qual muitos virão do Oriente e do Ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Perceberam? Viram aí? A herança do reino. A herança do reino prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Por que Abraão, Isaque e Jacó? Porque são os patriarcas, são os nossos pais. Por isso que diz, será prometida a ti e a tua descendência. Deus prometeu a Abraão, Deus fez um juramento a Jacó, a Isaque, perdão, e Deus confirmou com Jacó. Salmo 105, versículo 9 e 11. Abraão, Isaque e Jacó. E quem mais vai estar com ele? Os que vêm do Oriente e Ocidente. Quem são? A descendência. Então, Irineu está pegando esse texto de Mateus e está atrelando aos dias do reino. O repouso do sétimo dia, reino milenar. A saída do Egito de todo o povo e tudo o que aconteceu pela ação de Deus foi figura e um tipo do êxodo da igreja, que se daria do paganismo desta igreja que no fim sairá daqui, deste século, né, para entrar na herança que lhe dará não Moisés, servo de Deus, mas Jesus, o Filho de Deus. E o que aconteceu na saída ali, né, do êxodo? Pragas. E para onde a igreja vai estar na última semana? Deserto. Quem vai conduzir a igreja? As duas testemunhas. Quem figura as duas testemunhas? Moisés e Arão.
E é por isso que eles, a igreja, depois que Jesus volta, canta lá em Apocalipse, está dizendo isso, o cântico de Moisés. Como é que é? A distância do rio do Nilo até o Eufrates é de 2.348 quilômetros, né? E a extensão da Nova Jerusalém é de 2.200 quilômetros. Será que vai permanecer assim no reino eterno? Será, Alexandre? Porque a Terra vai voltar a ser uma Pangeia. Será? E eu sempre prego isso, que a Terra vai voltar ao seu estado original. A Terra não era, deixa eu aumentar aqui minha tela, a tela. A Terra não era assim. Era assim. Era junto. Então vai diminuir o espaçamento. Por isso que eu acredito que nem o Mar Morto vai existir mais. Porque a Nova Jerusalém não vai ficar naquele espaço de água ali. Isso aqui é coisa recorrente que eu ensino há anos aqui no canal. Eu não estou dando uma explicação de última hora para te responder, não. Isso é algo que eu sempre ensino aqui. A Terra ela vai voltar a se juntar, a se unir. Então, claro que vai diminuir de espaço também. Isso é lógico, isso aí é muito lógico, né? É muito lógico isso. Que a Nova Jerusalém ela não vai ficar ali no mar, né? Ela vai ficar na terra. Então os continentes vão se unir. Então tudo que está longe vai ficar um pouco mais perto. Vai voltar a se contrair de novo. Entendeu? Então se você pegar a distância hoje, claro, né? Não vai ser a mesma coisa. Mas no reino eterno, eu sempre ensino isso aqui. A terra voltará ao seu estado original. Ela vai voltar a ficar junto novamente. No reino milenar ainda isso não existe. Tem barcos, tem navios. Está lá em Isaías 66, os navios de Tarsis, ou seja, lá da Europa. Não é? No reino milenar ainda vai continuar na mesma configuração. No reino eterno eu não acredito nisso. Ela não vai ficar na mesma configuração. Ela vai voltar ao seu estado original antes do dilúvio. Tá bom? Então, por causa disso que eu não pego essa extensão de hoje, porque eu já sei que ela vai contrair um pouco. Ela vai contrair. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. Aí estão os textos, né, do Novo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Tá? Gálatas 3,17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O texto já é autoexplicativo, né? Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aí, né? Atos 3,21, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Perfeito? Compreenderam? E aí, Alexandre, se você tiver alguma dúvida, deixa eu até colocar mais um mapa aqui para você, tá? Eu vou pegar aqui o mapa de Israel durante o reino milenar, tá? Qual é o mapa de Israel? Isso está documentado dos profetas. A distância, onde começa, onde termina, tá bom? Reino milenar, deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui mapa. Vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Esse aqui é o melhorzinho que a gente tem. O reino milenar. Olha aqui, ó. Faz até uma comparação, né? De Israel de antes e Israel de depois. Como é que vai ficar? Olha aqui que legal. Então, o tamanho de Israel no reino milenar, sim, o reino desse sobre toda a terra. Eu estou falando aqui do tamanho de Israel, irmão. Tá? O tamanho de Israel, olha aqui, ó.
Tá vendo aí, ó? Tá na Bíblia. O tamanho de Israel tá lá na Bíblia. Israel no Antigo Testamento, com as 12 tribos unidas, e Israel, tá? Porque se você disser para mim que Israel vai ser em toda a terra, tá errado. Israel não vai ser em toda a terra. Tá bom? O que vai ser em toda a terra é o reino dele. Mas haverá nações. Não vai ter Egito? Não diz lá em Zacarias 14? E as famílias dos egípcios? Então vai ter Egito, não vai ser Israel em toda a terra. O reino é em toda a terra. O arraial dos santos é isso aí, ó. O que diz lá em Apocalipse capítulo 20? Que as nações, eles invadiram invadiram não, né? Cercaram a cidade santa. O arraial, o acampamento dos santos. E aí a gente lendo Ezequiel, capítulo 47, 48, tá mostrando exatamente o tamanho de Israel. Esse em preto e branco aqui é Israel e Jerusalém no reino milenar. Isso aqui não tem contradição nenhuma. É irrefutável o que eu estou falando. Irrefutável. Tá? Tá ali o mar Mediterrâneo, tá ali as 12 tribos, de Dan até Gade. E acabou. É isso aí. Israel é isso daí. Tá? Israel é isso daí. Isso é irrefutável. É insufismável. Tá? Sim, por que ele atacou o arraial dos santos? Porque ele atacou ali. Atacou não, né? Cercou. Ele não ataca, ele cerca. Ele cercou o espaçamento da cidade amada. A cidade amada fica onde? Jerusalém. Onde é que fica Jerusalém? No reino milenar. Monte Sião. Então ele tem um local específico no planeta Terra. Não é em toda a Terra. É num local específico do planeta Terra, que é o Monte Sião. E para mostrar mais firmemente sobre isso, eu vou ler aqui o texto do profeta Zacarias, para a gente poder ver o que o profeta Zacarias fala sobre isso. Né? Olha aqui, ó. Olha o espaçamento de Jerusalém. Exatamente, ó. Olha aqui, ó. O reino dele é sobre toda a terra. O reino. Tá vendo aqui, ó? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Mas em Jerusalém? Jerusalém não, ó. Qual é o espaçamento de Jerusalém? Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, olha os limites, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até os lagares do rei. E habitarão nela e não haverá mais maldição ou destruição, porque Jerusalém habitará segura. Jerusalém é uma coisa, o reino é outra. Tanto é que diz assim, ó. Cadê aqui, ó? E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Subir aonde? Subir a Jerusalém. Jerusalém fica onde? Em Israel. Então é isso, entendeu, irmão? Né? O reino é sobre toda a terra. Ninguém discute isso. Zacarias 14 vai falar sobre isso daí. Agora, os limites da terra de Israel é outro papo. Ele tem limites. A Síria continua na Síria, a Etiópia continua na Etiópia, Egito continua no Egito. Né? E a terra de Israel continua naquele espaçamento ali. Jerusalém, pequenininho, você leu as dimensões. Desde os lagares do rei até a torre de Hananeel e por aí vai. Entendeu? Esta é a herança dos sacerdotes terrenos e não dos glorificados que serão como os anjos. Claro, eu concordo com você. Em parte. Tá? Por quê? Porque nós, ainda que não venhamos a herdar Israel como herança, porque Israel tem um rei, que é Jesus. Israel tem um rei, não é isso? Que é Jesus. Eu não vou ser rei em Israel. Quem é rei é ele. Mas nós estaremos lá junto com ele também. Jerusalém é a capital. Correto? E a gente reina também a partir da capital. Agora, nós teremos as nossas próprias nações. Você vai ter a sua nação, eu vou ter minha nação, para reinar nesses reinos que estão espalhados sobre toda a terra. Mas Jerusalém é a nossa capital. Por exemplo,
os deputados hoje, os vereadores não, mas os senadores, né, os federais, eles governam a partir de onde? Governam a partir de Brasília, não é isso? E nós governaremos a partir de Jerusalém, que é a capital mundial do reino de Deus. É ali em Jerusalém. Agora, haverá uma herança maior, que é o que Deus prometeu para nós, que é a Nova Jerusalém. Essa é a herança maior. E ela desce, não é? E toma o espaçamento todinho daquele que a gente acabou de falar agora. Entendeu? Agora, eu concordo com você sim, que esse Israel que está aí, os da terra, e não só Israel, mas qualquer um que venha querer se naturalizar, vai herdar naquele espaçamento de terra ali. Por isso, irmão Alexandre, que essa terra que está ali ainda não é o que Deus prometeu para Abraão, justamente por serem sacerdotes terrenos. Compreendeu? Você mesmo deu a resposta do que a gente está conversando aqui. Se aquela terra é a herança dos sacerdotes terrenos, mas Deus prometeu uma terra para a igreja, então quando é que a igreja vai tomar posse, de fato, né, de todo aquele espaçamento ali? Na Nova Jerusalém. Porque no milênio, ainda aquela terra pertence aos sacerdotes terrenos. Entendeu? Né? Então a gente vai herdar a terra. Mas a terra que nós vamos herdar, não é? Ainda não é a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. O reino milenar ainda tem algumas coisas a serem ajustadas ainda. Amém? Ficou claro, gente? Ficou tranquilo o entendimento? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Foi boa aula. Amém, né? Foi boa aula, gente. A gente pegou os textos dos profetas, pegamos os textos do Novo Testamento e pegamos, né, também a visão da igreja primitiva, né? Então a gente, igreja primitiva, sem ser da escola de Alexandria, né? Mas pegamos tudo isso daí.